Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O TSE aciona a Polícia Federal e Justiça estaduais contra a violência nas campanhas eleitorais. Estou vendo aqui discursos muito bonitos que vem do TSE, Polícia Federal, blá, blá. Gostaria de saber se haverá alguma consequência prática, especialmente em relação aos absurdos que a gente tem visto acontecendo aqui em São Paulo. Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. A ideia é essa, viu, Megali, que tenha punição, e punição célere, rápida, até porque a gente está em meio ao processo eleitoral e o TSE tenta dar um basta. É muito difícil, né? A campanha pulverizada acontece em todo o país, mas é claro que a reação da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, justamente no início da sessão de ontem, tinha um alvo, tinha um foco, né? Ela cobrou que os candidatos e auxiliares tenham compostura e também cobrou dos partidos que tomem tenência. Então foi um discurso muito duro de reação. E foi um dia depois da violência no debate na campanha eleitoral em São Paulo, que está chamando a atenção de todo o Brasil, e também, é claro, pressionando aqui tribunais superiores como o TSE. E qual é a resposta dada pelo tribunal? Acionar a Polícia Federal e cobrar das justiças eleitorais também respostas mais rápidas. Megali, a punição prevista no Código Eleitoral, ela vai desde multa até, em última análise, cassação de registros de candidatura. Obviamente, a essa altura do campeonato, não se espera que se retire um candidato, mesmo que em atos de violência, de uma campanha eleitoral. Até porque existe sempre possibilidade de recursos, os processos não são tão rápidos como se espera. Agora, o que a gente viu ontem foi uma reação institucional. Foi o TSE que já tinha conversado sobre esse assunto, já tinha, inclusive, tido uma reunião de presidentes de TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, para tratar, inclusive, de casos como o caso da cadeirada no debate, né? Ontem, é claro que a reação da ministra, a presidente do TSE, ocorre depois do ato de violência no debate em São Paulo, quando um auxiliar de Pablo Marçal desferiu um soco lá num auxiliar de Ricardo Nunes, né, e também daquela confusão no debate. Então, obviamente, esse assunto chegou a Brasília, e os ministros avaliam o que fazer diante desses atos de violência. O arcabouço hoje da legislação, ele, como a gente falava, coloca diversas possibilidades. A gente sabe na prática, e você mencionava, Megali, que as reações demoram. Inclusive um clichê da política eleitoral, dos processos eleitorais, os casos que são decididos depois da eleição. Então fica ali uma fila de processos, depois da eleição, com o resultado já anunciado, aí a Justiça Eleitoral correndo atrás ainda para dar conta aí daquela fila de processos que não foram julgados no período da eleição. Então a cobrança é por celeridade, é para dar respostas, e agora a presidente do TSE acionando a Polícia Federal e também os tribunais regionais eleitorais para dar respostas mais rápidas, né? Pelo menos é um simbolismo, a mais alta corte eleitoral do país se posicionando e cobrando dos partidos, e a ministra falava inclusive o seguinte: olha, os partidos recebem dinheiro público, precisam tomar tenência, têm responsabilidades, e vão ser cobrados pelos atos de violência que estão acontecendo em todo o país, mas é claro que é um foco e uma resposta aí para o que está acontecendo na eleição em São Paulo. Muito bem. Era pra gente estar conversando sobre outras coisas, né? Era, com certeza. Era pra gente estar tratando de outros assuntos, cara. Soco na cara, é dedo no nariz, é acusação mentirosa, é cadeirada, é você não é macho, você não consegue, você não faz, mentiras. Eu falava ontem no horário local, viu, Orengo? Nós somos melhores que isso, cara. São Paulo, qualquer cidade é melhor que isso. Mas São Paulo tem um certo orgulho, né? São Paulo tem um brasão que tá escrito lá, non ducor duco. Eu não sou conduzido, eu conduzo. Pô, tá conduzindo o Brasil pra quê? Imagine se o Brasil inteiro seguir o exemplo do que tá acontecendo em São Paulo, cara. Que baderna, que circo. Se cercar vira manicômio, se colocar uma lona vira circo. Se botar grade vira presídio. Que também tem acusação de envolvimento com bandidagem. Tudo errado, cara, tudo errado. Eu torço muito para que no futuro a gente lembre de 2024 como o ano em que perdemos a cabeça, mas que conseguimos recuperá-la em algum momento. Bruno escreveu para cá dizendo:
Um soco provocou o TSE, a cadeirada não. Não, Bruno. É a soma desses dois fatores. Estamos falando também sobre a cadeirada. Não é só o soco, como se fosse pouco. Mas é a cadeirada também. É essa escalada, é a soma das coisas. É a soma das ações, das agressões. Então ninguém está passando pano aqui para cadeirada, para candidato, nada disso, conforme a gente vem falando e repetindo ao longo dos últimos dias. Mas é tudo. Tá? A gente falou mais cedo, Não que é da falta de civilidade. Isso se soma. E, aliás, a gente está falando, e é evidente que a fala da Carmen Lúcia veio em função do que acontece em São Paulo, mas vamos lembrar que dia desses a gente exibiu um trecho de um debate em Fortaleza, se não me engano, em que um sujeito deu uma cabeçada no outro durante o debate. Uma cabeçada. Então a gente está falando de agressões, a gente está falando de uma violência, de desrespeito, de falta de civilidade entre candidatos, né? É grave. Pena que, inclusive, a manifestação da ministra tenha havido tarde. Veio, né? Palavras importantes e tal, como a gente falou um pouco mais cedo. Mas que momento, né? E que momento deprimente, triste, né? Triste. Deprimente. Orengo, bom trabalho para você até amanhã. Bom trabalho, até mais. Valeu.